Se alguém tem a cara puxada para a gente poder se despertar. Eu até acho que está tudo bem, mas de repente pode não estar. Então, essa chamada, essa carta de Paulo, ela nos traz, e nós vamos discorrer durante o nosso tempo aqui sobre essa orientação de Paulo, que é muito útil quando nós começamos a estudar o tema. A gente percebe claramente que está muito entre nós. Às vezes a gente fica até acomodado, achando que está tudo bem, de repente pode não estar. Então, em resumo, desperta. O que nós é um chamado para a mudança. Um chamado para a mudança. Para a busca da verdade espiritual. Para a transformação do homem e para a evolução do espírito. Tanto na visão espírita como na visão bíblica. Então, essa nós recebemos tudo bem, então você tem que mudar. Eu acho que está tudo bem, né? Então, esse despertar, dentro desse despertar, é que nós vamos discorrer. E eu espero que seja uma mensagem bem clara, que nós possamos no final dessa tarefa aqui dizer assim, muito bem. É isso, Jorge? Eu vou só tirar aqui um pouquinho, porque no meu roteiro aqui eu tenho aqui umas anotações que inicialmente eu gostaria de perguntar aqui, somente os nossos presentes aí, o que é que nós entendemos por tesouros ocultos? O que é um tesouro oculto? O que é um tesouro oculto, né? Tesouro já vem de riqueza, já vem assim, digamos. Em Serra Pelada teve um período que disseram, olha, lá tem um tesouro, lá tem muito ouro. O que acontece com a população quando o assunto é um tesouro e vão todo mundo correr para lá? Não é assim? Aí faz aquela correria, porque é um tesouro, nós vamos atrás desse tesouro. E esse tesouro da nossa evolução para a busca das nossas correções, melhorando as nossas imperfeições, é o Evangelho. E nós não podemos esquecer de que a busca desse tesouro depende de nós, porque está bem próximo de nós e é nós que temos que descobrir as ferramentas adequadas para encontrar esse tesouro, para que tenhamos muito êxito, né, e sejamos vencedores, porque eles estão ao nosso alcance. Bom dia, minhas irmãs, Maria José, Alessandra, Agamenon, sejam bem-vindos, né? Agora, dentro do esclarecimento do Evangelho, bom dia, Vanessa, bom dia, sejam bem-vindas, né? Então, dentro do Evangelho, nós encontramos a ferramenta correta para a busca desse tesouro, né? Só precisamos o quê? Nos esforçar para que as coisas possam se clarear, né? Termos mais êxito dentro desse esforço, porque é uma necessidade que nós temos em nossa evolução. Vivemos em um momento extremamente delicado, pois em nenhuma época da humanidade o homem foi tão insistentemente convidado a usufruir a vida material como agora, sem pensar em escrúpulos. É a lei do tudo pode. Será que o autor está certo quando ele nos traz essas colocações? Aqui vou só repetir aqui quando diz, vivemos em um momento extremamente delicado. Em nenhum momento da humanidade o homem foi tão insistentemente convidado a usufruir da vida material como agora. Será que o autor está correto quando ele nos chama a atenção? Eu fico até pensando que quando assim, hoje em nossa sociedade, esse mundo capitalista, nessa dificuldade,
Quando aparece assim alguma... Vou dar só aqui um exemplo, não sei se as minhas colocações estão corretas, mas assim... Tem alguma coisa de vantagem, por exemplo, para o idoso. Olha, tem uma lei aqui, olha, vamos adiantar o 13º do idoso. Aí já vem por trás alguns espertos e já começa a ficar interessado, olha, repassar o salário do idoso. Foi adiantado o 13º e de repente você está sendo convidado, ei, Aguiar, rapaz, aqui ó, vem aqui, que o 13º que sai no final do mês, ele já vai sair agora, se você quiser eu passo agora. De repente, quando eu olhar, quem falou comigo e quem levou aquele meus, não foi justo ninguém que poderia me passar esse dinheiro, foi algum esperto que chegou e me... Nós estamos vivendo essa fase. Uns garotos aí bem jovens, né, preocupados, tanta sabedoria que Deus colocou nas suas mãos e eles usando de artifícios para depois dar muito trabalho, né? O que está acontecendo? Crescem vorazmente em nosso âmbito os apelos do imediatismo, como se a nossa passagem pelo planeta fosse um acontecimento único. Aliás, a criatura humana tem atentado pouco para os reais valores da existência terrena. Então, quando nos candidatamos, quando nós somos candidatos a estarmos na orientação da doutrina espírita, nos estudos, a nossa educação é porque, graças a Deus, o Espiritismo nos alerta que nós temos uma vida futura, que nós temos que entender que a nossa vida não é só esse momento aqui. Eu tenho que me dar bem e eu procuro qualquer artifício que possa, que me é lícito, que o meu conhecimento chega, que a tecnologia me ajuda, e passo a mão nele, eu faço uso. Eu estou esquecendo que nós temos uma vida futura e lá, se eu escapei aqui, mas lá tem alguém que vai dizer, você agiu errado, meu irmão. A vida não era só aquilo ali, você pensava que era e não era. A posse de valores materiais nunca esteve tão em moda. E aqui eu fiz uma anotaçãozinha quando diz assim, o culto à beleza corporal ganha adeptos cotidianamente. O culto, a beleza cultural, a beleza corporal ganha adeptos cotidianamente. Um outro lado que está existindo, uma grande preocupação, inclusive a autora que eu tive a preocupação de ler mais alguma coisa, ela alerta que esse culto à beleza corporal está levando a extremos, está levando ao suicídio. A vontade de se dar bem, usando seja qual for, que método for. Ou seja, o uso promíscuo do sexo é uma realidade inconteste. Caminha, portanto, o homem dormindo para ser real, para a sua real e inquestionável finalidade, o ser feliz. E esse culto à beleza corporal, a nossa doutora Tânia Borba, os acadêmicos aí de psicologia com certeza conhecem esse nome, né? Só olha aqui o... Tânia Borba, ela lançou um livro chamado de Dismorfia Corporal. Essa dismorfia corporal é uma preocupação com o meu aspecto físico, que não me leva ou não me deixa viver. A preocupação com o aspecto físico está chegando ao extremo, está chegando até a suicídio. Vamos ser mais precisos assim, por exemplo, eu tenho uma careca aqui, não deu certo, aí eu começo, eu vou lá para o espelho. Não, mas assim ficaria melhor, se eu tivesse um cabelo assim como o do Laércio, ficaria melhor, e assim vai. Isso está levando ao extremo. E o nome desse transtorno é chamado de transtorno dismórfico corporal. Uma doença mental que envolve um foco obsessivo de uma característica corporal, às vezes imaginada, que a pessoa considera como um defeito grave para a sua aparência. E corre atrás. Quantas mulheres bonitas
vão procurar alguns profissionais e dizem assim, olha, me arruma mais bem aqui que não está legal, e de repente ela desencarna. Acontece um erro. Então a autora chama a atenção, são exatamente a esses fatos, né? Então, de forma alguma estamos proibidos de viver confortavelmente, desde que tenhamos adquirido essa comodidade honestamente, de cuidar do nosso corpo, pois ele é a morada do Espírito imortal. Mas, obviamente, um zelo na dose certa, desejando conquistar posições, valores, notoriedade, sempre que para tal não prejudiquemos a ninguém. De fazer uso do sexo, mas dentro dos limites do razoável e da dignidade, porque o problema é aquilo que excede, que ultrapassa as raias do equilíbrio, será sempre condenável e deletério, trazendo consigo a romaria do sofrimento, decepções, dores, inerentes aos cuidados praticados. Então essa correção, esse alerta, porque ninguém aqui está querendo dizer ou querendo repassar uma informação de que nós não temos direito de andar arrumadinho, de desejar um cabelo diferente. Pelo contrário, temos que correr atrás. A preocupação são com os excessos. E eu lembrar também que a própria autora, ela alerta de que tudo é necessário, mas os excessos é que traz as preocupações futuras, até mesmo às vezes ao desencarne, né? Então nesse tema de hoje, as epístolas de Paulo, as cartas voltadas às comunidades, aos Efésios, no capítulo 5, versículo 13, as cartas de Paulo sempre foram alertadas, ou documentos que chamavam a atenção das comunidades. Ele chamou a atenção dos Efésios, as cartas de Paulo aos Coríntios, não é isso? Aos Romanos, aos Atos. Então as comunidades, cada comunidade, ele trazia as cartas de alerta de acordo com o desenvolvimento daquela comunidade. E para os Efésios ele trouxe essa aqui. Quando Paulo sugere o despertamento aos Efésios, em carta escrita, aquele povo deixou uma valiosa lição à humanidade inteira, para todas as épocas. Então essas cartas, elas são atuais nos nossos dias, elas são sempre fonte de informação. E o tema de hoje que nós estamos aqui estudando, é de muita valia para o nosso comportamento dentro da doutrina espírita, porque até mesmo por acharmos que olha, nós já estamos no lugar certo, está tudo bem, e a gente precisa despertar às vezes também. Os dramas, as tragédias estampadas no meio social em que vivemos, bem dizem da premente necessidade de acordarmos para as definitivas finalidades da criatura humana, em todos os quadrantes do universo. Bem destacado, bem lembrado a questão que é interessante acordarmos para todas as nossas situações que nos envolvem. É comum, dentro da nossa vida profissional, nos adaptarmos àquilo que nós realizamos todos os dias. Mas é interessante as alertas, porque hoje eu sou um professor, eu estou numa sala de aula, e eu não posso esquecer que eu também sou espírita. Eu não posso esquecer que eu tenho também um trabalho que, além daquela informação, de um conteúdo que eu vou repassar, a minha conduta aos questionamentos tem que ser inerentes ao meu comportamento espiritual. E a gente vê todo dia, né? Então, juízes, promotores, todos nossos irmãos da justiça também estão envolvidos nesse processo. E nenhum de nós está isento, né, de atitudes que não possam ser condizentes com um comportamento de quem já tem um conhecimento melhor, principalmente na orientação da doutrina dos espíritos, né? Então, vivamos no mundo, mas preocupado, procurando espiritualizar-se, cada ação, cada ato, cada comportamento.
O gozo material, a beleza e a beleza física e a sexualidade têm suas valiosas funções quando exercidos nos padrões do equilíbrio, mas se abrem portas enormes para o sofrimento quando passa a ser prioridade de nossas vidas. Então, desperta tu que dormes, portanto, a mensagem de Paulo, valiosa para os nossos dias, deve ser meditada, refletida, estudada e analisada, para que tenhamos a certeza de que estamos vivendo dignamente, pensando no hoje, sem esquecer evidentemente o amanhã. Pois mais cedo ou mais tarde seremos convidados a deixar este mundo e nos instalaremos na pátria espiritual. E lá, pela lei de causa e efeito, seguiremos com os valores que conseguimos por aqui. Se bons, muito bem. A alegria nos encherá o coração, e se ruins, carregaremos o peso da imprevidência e da irresponsabilidade. Então, quando Paulo nos alerta, desperta, tu que dormes, aqui nós, nesse momento aqui, nós comungamos a doutrina espírita. Será que nossas atitudes, será que o nosso conhecimento na questão do despertar, fazendo essa reflexão, ela não está apenas, a nossa evolução não continua apenas na horizontal? O que é uma evolução na horizontal? Eu vou para a igreja, eu assisto às palestras, eu sou até palestrante, mas nas minhas atitudes não muda, eu continuo evoluindo horizontalmente. Então, quando a doutrina dos Espíritos nos diz, pratica a caridade, fora da caridade não há salvação, aí o horizontal já passa a ser vertical, porque tem um ensinamento que nos chama a atenção, uma atitude que nos chama a atenção, que diz, olha, saia da horizontalidade e vá para o vertical, o rumo é para cá. Então, desperta tu que dormes, é para sairmos desse momento horizontal, dessa atitude, das atitudes que nós temos, e abraçar a causa, mas não sai do lugar. Desperta tu que dorme quer dizer, abre os olhos e vê que é real e não o ilusório e o fantasioso. Levanta-te dentre os mortos, isto é, sai da procissão daqueles que nada querem de útil e definitivo, e Cristo te iluminará. Significa dizer o quê? Colherás o que plantou. Jesus sempre trabalhou em favor daqueles que se esforçam para crescer moralmente. Na vida terrena, muitas vezes podemos muito, mas será preciso perguntar se esse muito nos convém. Reflitamos. O Cristo te iluminará significa dizer, colherás do que plantou. Qual o nosso motivo de estarmos aqui? Uma educação melhor, para que eu passe a entender, como a doutrina espírita nos esclarece, que nós temos uma vida futura. E essa vida futura, esse é o nosso alvo. Precisamos refletir muito sobre essa questão, a questão do muito. O muito que me convém está sempre direcionado a esse ensinamento. E precisamos fazer sempre a nossa reflexão. A quem se dirigirá o apóstolo? Quem são os que dormem? Uma pergunta interessante. Vocês sabem aqui quem são aí? Alguém pode responder? Quem são os que dormem? Será que está todo mundo aqui dormindo? Não. Será que alguém já despertou? Mas quem são os que dormem? Aí você pode, no seu não precisa responder, pode dizer assim, não, mas eu não, eu estou acordado, faz tempo, já mudei um pouquinho, sim. Mas escute mais alguma coisa, você faça a sua reflexão. Então, observando a grande massa que se afirma religiosa, a caminhar como se sonâmbulo fosse, Laércio leu a mensagem bem aqui, que falou sobre isso aí, a grande massa
religiosa caminha como se sonâmbulo fosse. Quem é espírita sabe muito bem o que significa ser sonâmbulo, né? Os olhos fechados, anda, alguém precisa bater, ei, desperta. A esse homem que ouve a fala de Deus, em fé e espiritualidade, mas respira a estranha atmosfera de um pesadelo. Quem são a quem se dirigirá o apóstolo? A esse homem que ouve e fala em Deus, em fé e espiritualidade, é palestrante, conduz estudo, tudo que tem direito ele está presente, a Bíblia está debaixo do braço. Agora, respira a estranha atmosfera de um pesadelo. Está falando de quê? Não tem mudança. Não tem mudança. Quem são essas pessoas também? O homem que, apesar de ouvir os ensinos de Cristo, acusa dificuldades no seu entendimento e na sua aplicação. Está aqui no Anália, está ouvindo todo domingo, vai para o José Grosso. Ah, mas eu não entendo não. Eu vou para a doutrina espírita, eu conheci a doutrina espírita e eu acho bonito, sou simpático à doutrina, mas não tenho mudança. A esse homem também. Tem também a criatura que se encanta com a poesia das letras do Evangelho, mas depressa as relega ao esquecimento. Tem também esse tipo de homem. Se encanta com a beleza das letras. Olha, eu li todas as obras básicas da codificação. Muito bonito o livro Céu e Inferno, gostei muito do livro dos Espíritos, mas não tem mudança. É esse homem também que é chamado a atenção. Por último, é que o coração e a mente não ascendem ao convite, incapazes de analisar, portanto, de compreender. Essas pessoas dormem adormecidos. Dormem adormecidos. Os estudiosos que se referem à questão da consciência no âmbito afirmam que esse estado de sono, nesse estado ele vive no mundo qual um robô, conforme as regras que são impostas. Convenhamos, nem sempre equilibradas. Quem está nesse estado de sono vive como um robô. Interessante essa colocação. Os outros é que comandam. A sua opinião depende do que pensam os outros. Ele assume esta ou aquela postura face à tradição, cultiva hábitos sem mesmo saber porquê. Eu achei interessante quando ele assume esta ou aquela postura face à tradição. Entre nós, eu tenho aproximadamente uns 20 anos que eu conheci o Centro Espírita de José Grosso. Às vezes a gente acompanha o Centro Espírita de José Grosso pela tradição. Eu sou muito simpático com fulano de tal. Quando eu cheguei no Centro Espírita de José Grosso, nossas inspirações tinham aqueles, Cleto, Luiz Alberto, que são nossos professores, que a gente admira até hoje. Tem mais, Dona Helena e muitos outros irmãos, outros até não estão mais aqui. A gente tem essas inspirações, só que a gente continua sem a mudança. Eu gosto demais da palestra do Luiz Alberto, um professor Luiz Alberto. Mas eu não mudo, ele trouxe a informação. Às vezes eu também estou trazendo a informação e eu não mudo. Aqui tem uma coisa assim, quando diz assim, a gente continua cultivando hábitos sem saber porquê. Aí, Jorge, eu lembrei daquela história de uma família. A gente cultiva certos hábitos sem saber porquê. Tem uma família que toda vez que ia assar um peixe, né? Ia assar um peixe, a família reunia para comer um peixe, tirava a cabeça e tirava uma parte do rabo, né? Não sei se vocês já ouviram, quem já ouviu essa história aí, mas ela é muito conhecida, né? Aí passou de geração, a mãe fazia assim, a filha fazia assim, a neta fazia assim. Um dia, lá depois da terceira ou quarta geração, uma das netinhas lá disse assim: eu vou assar esse peixe hoje, mas aí, Vanessa, eu quero saber por que a gente não come a cabeça e uma parte do rabo, né? Tem que cortar e come só aquela parte maior, parte do meio.
Aí ela disse, minha filha, que bom questionamento. Pergunta para tua avó. Aí chegou com a avó, vó, por que a gente só assa essa parte do peixe? Isso aqui joga fora. Ela disse, olha, eu nunca questionei. Eu fazia porque minha mãe fazia. Vamos perguntar para minha bisavó. E ela saiu, na geração da família, até que ela chegou lá numa bem velhinha e teve a explicação. Não, minha filhinha, fique tranquila. Naquele tempo a mãezinha nossa fazia isso porque as formas eram pequenas. E a gente cortava a cabeça e a parte do rabo para poder caber dentro da forma. Então a gente pode comer a cabeça, pode comer o peixe todinho, não tem problema. Então são a questão das tradições que a gente guarda conosco. Eu chego no Centro Espírita de José Grosso, tenho uma forma dos acontecimentos, eu continuo mantendo aquele acontecimento. Eu não desperto, eu estou falando, nos colocando aqui no mesmo patamar. Nós não despertamos. É porque o Jorge faz assim, eu tenho que seguir o Jorge. E nós temos que sair desse sono sonâmbulo, sermos sonâmbulos e questionarmos as nossas necessidades, a necessidade do próprio centro. Que às vezes a gente vê alguma deficiência, a gente acha que tem que corrigir, não, mas tem que ser assim, porque alguém quer assim e não é. Então, cultivar hábitos sem nem perceber por que eu cultivo, não é recomendado, O tempo, Jesus está voltando, a gente vê muita mensagem, Jesus está voltando, o tempo está próximo. Essas alertas que nós recebemos, o tempo está próximo. Jesus está bem próximo. A gente vê até muitas placas por aí, Jesus está voltando. Eu estive ouvindo aí uma palestra de um irmão nosso, que tira o chapéu para ele, e ele disse que a questão não é esse entendimento atemporal, não. Jesus está próximo de mim, aqui onde é que ele está, bem aqui, do meu lado. O próximo é isso, eu achei interessante. Nem eu tinha me atentado, quer dizer, Jesus está voltando, Jesus está bem próximo, mas próximo não é uma questão atemporal, o tempo. É daqui a um século, daqui a 1000 anos, não. Jesus está próximo, Costa. Aqui, bem pertinho, é o meu irmão, é o meu próximo, é a casa de Isaura, é o Jesus está ali. Tá certo? E nós estamos bem aqui, pode fazer as mudanças sim. Em todos os tempos, o homem tem sido informado da necessidade de acordar, dos perigos que viver dormindo representa para a nossa vida, esse sono, Olha, nos evangelhos de Lucas e Mateus nós encontramos algumas passagens. Por que estás dormindo? Quem lê a Bíblia, quem lê lá no evangelho, tem lá. Levantai e orai para que não entreis em tentação. A chamada de atenção lá de Jesus ainda. Então, nenhuma hora pudestes velar comigo. Nós sabemos dessa passagem que aconteceu. Jesus sai, deixa o discípulo, quando ele volta está todo dormindo. Jesus diz, nenhuma hora acorda. Nos chama atenção. Então, a ideia de despertamento não é, portanto, para nós novidade. Não é novidade. Conta-se uma história que uma pessoa chegou com Buda e disse assim: o Senhor é Deus? E Buda, muito correto, muito atento. Ele perguntou: o Senhor é Deus? Ele disse: não. Então é um anjo. Ele continuou dizendo: também não. E por que é tão nobre, tão puro e tão fulgurante? Ele respondeu, calmamente disse: porque estou desperto. Olha que sabedoria, Porque estou acordado. Quando estamos acordados, a gente parece. A gente traz essas aparências. Despertar é começar a pensar em si mesmo, o que faz, o que deseja, quais os propósitos que almeja atender em sua vida e a finalidade a que se destinam. É urgente assim examinar-se e realizar o esforço pessoal para se levantar do estado em que se encontra.
Nós tivemos aqui dentre os seres que podemos citar, que despertaram, nós tivemos aqui, eu anotei aqui alguns nomes, mas nós conhecemos. O próprio Sócrates, filósofo grego, está na lista dos que despertaram. O mundo vivia lá numa situação ainda sem muita explicação de onde vamos, para onde viemos, Aí chega Sócrates, através dos seus questionamentos, a filosofia despertou, trouxe muitas informações, daí para frente as informações, ou as orientações de Sócrates, tá aí, graças a Deus, até hoje a gente está sempre mostrando, conheça-te a ti mesmo, e muitas outras informações. Então Sócrates foi um. Francisco de Assis também foi um que despertou. Quem lê, quem conhece a história de Francisco de Assis sabe muito bem que ele foi preso, o pai colocou lá, foi preso, mas ele queria, olha, isso aí eu não quero, só isso aqui não é ideal para mim, eu quero esse caminho aqui. Madre Teresa de Calcutá também foi uma. Madre Teresa, ela depois disse, se eu fosse seguir a orientação do Papa, eu não teria feito 1% do que eu fiz na minha vida. Foi uma que despertou. Agora, quem lê Paulo de Tarso sabe muito bem que também foi Paulo de Tarso um que despertou, né? Quem lê Paulo Estevam foi um também que despertou. Então, temos muitas referências, né? Allan Kardec, também foi um que despertou. Quando os espíritos colocaram para Kardec a missão da codificação, o que foi que disseram para ele? Quem é espírita, quem lê, sabe muito bem que disseram, olha, você vai, você quer, você aceita, se você não quiser tem outro. E ele, podia ser um professor renomado como ele era, ele poderia continuar como cientista, como pesquisador, junto aos seus contemporâneos, mas ele disse, não, eu quero essa outra realidade aqui, me interessa mais é isso aqui. E assim nós temos muitos exemplos, né? A doutrina espírita propõe o despertar em totalidade e nos convida à transformação moral. A doutrina espírita nos convida à transformação moral. Vocês concordam com isso? Segundo o Espiritismo, o verdadeiro espírita é aquele que busca a transformação moral e se esforça para dominar suas inclinações, utilizando sua vontade para evoluir e progredir. Então, quem estuda, quem está muito ligado, muito preocupado com os ensinamentos de Jesus através do Espiritismo, sabe que o objetivo é esse, a transformação moral. E o questionamento que nós fazemos nesse momento é isso. Eu estou acordado, estou desperto, estou dentro dessa transformação, já estou chegando lá, porque Rogério Coelho, ele adverte, né? Quando ele diz, a doutrina espírita nos permite uma leitura, é interessante a gente atentar para isso. E tem alguns pontos que é interessante que ele nos aborda, quando ele diz assim, levanta-te dentre os mortos, deixa os mortos, o cuidado de sepultar os mortos, está lá, dito por Jesus, nos livros da codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo. Várias vezes Jesus se refere a mortos, na Bíblia, no Evangelho segundo o Espiritismo, em todos os nossos estudos da codificação, os livros, está nos alertando de que várias vezes Jesus se refere a mortos, que são equivocadamente algumas pessoas pensam tratar-se de cadáveres. Na verdade, não é bem assim. Há que se buscar o verdadeiro significado dessa palavra, interpretada por Jesus, e o pensamento de Jesus. Quando ele emana ressuscitar dos mortos, deixar os mortos cuidar de sepultar os mortos, ou quando afirma, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Como Paulo também nos alerta, quando levanta-te dentre os mortos, não estão absolutamente referindo-se a cadáveres, a desencarnados, a mortos segundo a carne. Estão nos dirigindo, falando aos mortos vivos na carne. Olha a interpretação como é diferente, né? Deixar os mortos, o cuidado de sepultar os mortos. Que mais?
Quem crê em mim, ainda que esteja morto. Mas ele está falando desse morto vivo. Será que agora, entre nós aqui, tem algum morto vivo? Nós aqui, todo mundo vivinho da Silva, né? Bonitinho, bonitinho. Careca, sem ser careca, mas está aqui. Será que nós estamos nesse patamar dos mortos-vivos? Então façamos a nossa reflexão. Sabe por quê, meus irmãos? Porque vem esses questionamentos, porque assim, vamos explicar. Então existem mortos dentro da cela estanque do egoísmo. Então existem mortos dentro do egoísmo. Existem mortos sob a fiança do hedonismo. Hedonismo é prazer. Será que nós não estamos incluídos em um? Vou ler aqui mais. Do egoísmo, do prazer, mortos sob as alienações. Pessoas alienadas, só segue o que está prontinho. Mortos nos parâmetros dos vícios e das iniquidades. A gente tem que ter cuidado para não estar no meio desses mortos, né? Mortos para as questões espirituais e encharcados pelos vapores tóxicos do materialismo, da vaidade e do orgulho. Agora aqui pegou pesado, né? Olha o tanto de mortos que os autores estão nos colocando na nossa, né, diante de nós, né? Então, dormem assim, indefinidamente, muitas vezes, até mesmo após o decesso corporal. Quantos irmãos que se encontram nesses patamares desencarnam mortos e vão para o mundo espiritual nessa fase do sonambulismo, os olhos fechados. São companheiros nossos que malversam suas existências, deixando escapar as oportunidades da ascensão e do despertamento. Companheiros nossos que convivem conosco, que estão todo domingo tomando cafezinho, comendo bolo, pão de queijo, a farofa, no anália, pode ser um de nós, ou qualquer um de nós, que ainda não despertamos. Olha esse relógio aqui que depois o negócio pega, né? Então, de maneira geral, se assemelham a mortos preciosamente adornados. Alguns, quando acordam, continuam com os olhos pesados pelo sono ancestral, mantendo a alma na posição horizontal da ociosidade, apenas chamando Senhor, Senhor. Isso aqui é interessante. Alguns, quando acordam, continuam com os olhos no pesadelo. Eu despertei. Eu despertei, mas não agi. Os olhos continuam no pesadelo. Não sei se eu acordei. São esses assim. Paulo disse assim, ele nos alerta, quando ele diz, desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Mas Emmanuel também, ele nos apresenta o Laércio leu essa mensagem, mas tem um pouquinho dela aqui, quando ele diz, acordemos para a vida superior e levantemo-nos na execução das boas obras, e o Senhor nos ajudará, para que possamos ajudar os outros. Acordemos para a vida superior e levantemo-nos na execução das boas obras do Senhor. A gente pode até repetir, acordemos para as obras do Senhor. Centro Espírita José Grosso, nós temos estudos, nós temos departamentos. A gente chama esses departamentos, a gente coloca o departamento como oportunidades de educação para todo mundo. O departamento não tem diretor, não tem o presidente, não é de ninguém. Casa de Zara não é do Aguiar, não. São oportunidades que nós temos para despertar, chegar lá e fazer a diferença. Melhora o estudo, melhora o conhecimento, melhora o nosso projeto aqui, então esse é muito bem-vindo. A gente não tem que ter receio. Importante é a gente acordar para o que nós estamos fazendo. Nós não passar o ano inteiro caminhando, só caminhando, sem ver as mudanças. Porque são muitos irmãos que lá estão
nos esperando. E alguns até chegam e tiram sarra com a gente ontem à noite, mesmo lá na casa da Isara, uma chegou lá no último horário e disse assim: aí eu vim aqui tirar o resto da minha macumba, né? Sim, pois sente bem aqui, vamos tirar o resto dessa macumba, bem aí. Cadê a minha água? Quando ela entra, a primeira coisa que ela diz: eu quero minha água. Então beba. Ela diz: pois essa água aqui eu vou derramar o resto lá dentro de casa para tirar a macumba. E aí, estava ali o Aguiar, doutor Agamenon e muitos outros irmãos que a gente olha. E ali, Luiz, a responsabilidade não é só do Aguiar, não é só do Agamenon. O que nós podemos fazer para ajudar essa pessoa? E ela diz assim, mas ela não tira da boca um minuto. Ela diz: mas eu amo a irmã Sheila. Eu amo mesmo a irmã Sheila. Quem está lá toda tarde, todo sábado à tarde, sabe que lá é assim. Então, acordemos para a vida superior. A vida superior, esses ensinamentos, essas lições que nós tiramos dos nossos departamentos, os irmãos que convivem conosco, nos traz informações, nos traz alertas tão importantes. Se a gente for parar para pensar, diz: olha que riqueza, né? Quando a gente sai de lá, como diz algumas das nossas irmãs que têm mediunidade bem, ela diz assim: olha, aqui dentro tem uma atmosfera muito boa, porque a vontade nossa é grande de querer fazer melhor, né? De querer ajudar melhor, ajudar mais aquelas mães. Só os que estão do nosso lado, vamos imaginar os outros que estão por ali, que foram convidados. Tem que ter uma atmosfera boa, porque a vontade é grande, e assim acontece no GES, acontece no Anália, em todas as tardes de sábado, nós estamos envolvidos nesse processo. E a minha preocupação, que eu sei que é a nossa preocupação, o que nós estamos fazendo? Estamos fazendo algo que possa melhorar, então vamos sentar. Vamos convir, vamos botar no papel aqui o que nós vamos melhorar no segundo semestre. Então é essa a nossa preocupação, porque o alvo, a necessidade é muito grande. No livro dos Espíritos, na pergunta 912, Kardec perguntou para os Espíritos o seguinte: qual é o meio mais eficiente de combater o predomínio da natureza corpórea? Os Espíritos só responderam bem rapidinho: é só praticar a abnegação. É só praticar a abnegação. A doutrina espírita permite que façamos em espírito a verdade, e verdade, uma releitura do Evangelho de Jesus, oferecendo ricos subsídios para oportunas orientações do nosso dia a dia. Então é interessante estudarmos Kardec, estudarmos a codificação, os livros da codificação, estudarmos Kardec. O autor nos chama a atenção. Kardec, ele trouxe desse despertar, ele acordou numa hora muito oportuna para a humanidade. Kardec foi responsável pela terceira revelação. Kardec trouxe esse Consolador prometido, teve toda uma preocupação por ele. Então estudemos Kardec. Então, não sem motivo, Jesus disse: Deus não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos. Deus não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos. Se nós estamos dormindo, acordemos, que esse momento é muito interessante para a nossa evolução. Quero aqui agradecer a paciência, né? Mas é isso, nosso recado era esse. Que Jesus nos abençoe e continue nos fortalecendo as oportunidades do aprendizado de seus ensinamentos. Muito obrigado. Bom dia a todos, bom dia a todas. Vamos agradecer ao nosso irmão Aguiar pelo estudo, pelo esclarecimento à luz do Evangelho. Lembrando que nós estamos aqui no Domingo da Família, certo? Todos os domingos às 8 horas da manhã. Temos a evangelização infantil, temos o encontro da Mocidade Espírita Luiz Sérgio, temos o Evangelho, o passe e o café da manhã. Convidamos também todos a participarem das atividades dos postos, lá Jesus Gonçalves, São João de Lisboa. Muito trabalho, inclusive
o piso chegando lá, né? O piso não, o revestimento, né? Que a gente chama. Está sendo colocado. E para quem foi na casa de Isaura em 2024, quando a gente estava ainda, né, Aguiar, retomando depois das crises da pandemia, com toda a dificuldade, a limitação, hoje a casa de Isaura está um espetáculo, realmente. E outra coisa, não só fisicamente, né? Espiritualmente sempre foi, mas fisicamente e agora com a presença das pessoas. Muitos trabalhadores trabalhando lá e muitas crianças atendidas, muitas mães sendo atendidas também com o Evangelho. Então, encerrando a nossa primeira parte do estudo de hoje, nós vamos agora para o passe e depois o café da manhã. Vamos então fechar os nossos olhos e elevar o pensamento a Deus, Pai de infinita bondade, pedindo ao Senhor de todo o universo que permita que os bons espíritos, sob a tutela do Mestre amado Jesus, se acheguem de nós, que os bons espíritos se aproximem de nós com o intuito de proteger, de cuidar, mas também de chamar a atenção, como nos disse o estudo de hoje, para a alteração do nosso comportamento, que o Evangelho penetre fundo na nossa tela mental e na taça dos nossos corações, mas que o Evangelho também altere as nossas condutas, os nossos comportamentos e as nossas ações, para com o próximo que está mais próximo e para com o próximo que está mais distante. Que nós consigamos, através da prática e da ação do Evangelho, nos reconciliar com todos aqueles irmãos que estão no mundo espiritual, aos quais nós somos devedores, aos quais nós fizemos mal em encarnações passadas. Nós elevamos o pensamento e pedimos a Jesus que cuide desses nossos irmãos que estão na erraticidade, muitos ainda em dificuldade, em função dos males que sofreram, das dores que sofreram. Nós pedimos e rogamos aos bons espíritos que amparem a nossa família durante mais uma semana que se inicia. E a gente roga a Mãe Santíssima, a Rosa Mística de Nazaré, que nos proteja, que cuide de nós e que nos coloque no colo como colocou Jesus na hora da dor, na hora do sofrimento, na hora do aperreio. Jesus conosco, hoje e sempre, que assim seja, Senhor.